Atos, o capítulo de número 16, nós vamos fazer menção do versículos de número 27 ao 34. Atos, capítulo 16, versículo de número 27 ao 34. Quem encontrou, diga: Deus seja louvado. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E você diz amém. Amém, igreja? Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: Deus está aqui. E Ele é maior do que tudo e todos aqui neste lugar, amém? Não só o maior. Glória a Deus. Você pode adorar a Deus juntamente comigo nessa noite? Aleluia. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória, Deus de paz, Deus de glória, vai mudar a tua história hoje aqui. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e louve comigo. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Olhe para o crente que está do teu lado e diga assim: esse Deus dos deuses está presente aqui nessa noite, e Ele quer ser adorado neste lugar. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Oh, aleluia. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Então diga: Jeová, aleluia, Deus de vida e de vitória, Ele é Deus de paz, Ele é Deus de glória. Vai mudar a tua história hoje aqui.
você. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Aleluia! E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar no trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar no trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh, aleluia. Jesus está presente aqui neste lugar. Jesus está tocando em vidas aqui neste lugar. Oh, Santo, Santo. Aleluia. Querida igreja, o texto que nós lemos é um texto bem conhecido de todos vocês. No entanto, ele não é muito utilizado para se falar em um culto de missões. Até mesmo ele é utilizado para se falar muito em pregação evangelística, tendo em vista a afirmação que o apóstolo Paulo faz: creia, será salvo você e a sua casa. Essa história nós conhecemos muito bem e nos conta acerca de dois missionários que, ao ministrar a palavra de Deus, ao pregar a palavra de Deus, acabaram sendo presos. No entanto, eu quero voltar a alguns capítulos anteriores com os irmãos, a partir do capítulo 9, mais especificamente, quando nos relata uma parte da história que todos nós já conhecemos acerca da conversão de Saulo. Nós sabemos que ele era um homem que perseguia a igreja, perseguia os cristãos. No entanto, na mente dele tudo aquilo que ele fazia era correto, era certo. Paulo, ele não era nenhum ignorante no que diz respeito à lei do Senhor. No entanto, na cabeça dele, perseguir os crentes, perseguir os cristãos que se reuniam, faziam suas reuniões para orar, ele estava fazendo certo, ele estava fazendo o correto. E sempre quando ele sabia de alguma reunião de crentes, ele pegava ali os seus meios de ir até aquele local, prendia cristãos, acabava com as reuniões e com toda certeza até mesmo os humilhava bastante. No entanto, quando ele estava a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus da igreja que ele perseguia. Ele teve um encontro com o Senhor da igreja que ele perseguia. Até então, ele não era conhecedor da voz que falava, do Senhor que falava com ele, até ele perguntar. Ele estava indo de encontro a uma reunião de crentes, para acabar com essa reunião, para acabar com o culto dos crentes. No entanto, no caminho de Damasco, uma forte luz, com uma alta voz, o faz cair. A Bíblia não fala se é de cavalo, se é da carruagem, ou se ele caiu apenas de joelho. Mas ele cai trêmulo, ele cai com muito temor, porque ele escuta uma voz que mexe com a sua estrutura e que mexe com o seu coração. E essa voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele sem entender, como assim? Todos os crentes que eu tenho perseguido até o momento, não existe essa luz tão forte que me faz cair, e nem tampouco uma voz tão tremenda que me faz também ficar trêmulo de medo diante dessa voz. E ele pergunta: quem é que eu estou perseguindo? Só para mim saber. É o Senhor, é o Deus dos crentes, é o Senhor dos crentes que você acaba com as reuniões e que leva eles presos.
Saulo, depois desse encontro com o Criador, ele não permanece da mesma forma. Ele fica cego, ele fica acamado. E com toda certeza, diante desse tempo que ele fica cego e acamado, Deus, ele vinha tratando no coração deste servo do Senhor. Ele vinha tratando na sua mente, vinha tratando o seu coração. E com toda certeza ele pensou, ele ficava meditando: meu Deus, quanto tempo eu perdi perseguindo as pessoas que na verdade eu deveria me juntar a eles, né? Quanto tempo eu gastei prendendo quem na verdade eu deveria estar junto deles em liberdade, pregando a palavra do Senhor. Deus, ele vai de caminho a Ananias e pede para que Ananias ele vá até Paulo, até Saulo. Deus dá o endereço bem direitinho para ele. Vai lá porque aquele homem é um varão valoroso para mim. Ananias, ele não questiona Deus. No entanto, ele tem um receio, porque possivelmente no caminho de Damasco, Saulo iria acabar com o culto que Ananias estaria prestando a Deus. E ele disse para Deus: Senhor, o Senhor não sabe quem é ele. Ele é um homem que persegue os crentes. Ele é um homem que persegue a igreja. Ele é um homem que prende os cristãos, os teus filhos, os teus servos. Agora o Senhor pede para que eu vá até ele, ore pela vida dele. E o Senhor disse: vai, porque ele é alguém valioso e precioso para mim. Ananias aqui não é nenhum incrédulo, não é nenhum pessimista, mas tendo em vista a possibilidade que Paulo estaria indo acabar com o culto que ele estaria prestando a Deus, com toda certeza ele tem um certo temor. Mas de uma vez ou outra, muitos cristãos, eu, você que me escuta nessa noite, talvez nos pegamos com essa iniciativa aqui de Ananias, porque conhecemos alguém que muitas das vezes os pais já oram por décadas para que ele venha se converter ao Evangelho. Você conhece alguém que determinada pessoa já prega para essa pessoa há muito tempo e essa pessoa não se converte ao Evangelho. E muitas das vezes nós acabamos falando uma certa bobagem, como que: meu Deus, para esse aí não tem jeito mais não, né? Para esse aí não tem solução mais não. E alguns dizem: só Deus mesmo. E é só Deus mesmo, né? Porque eu não posso salvar ninguém, você também não pode salvar ninguém. Só quem salva é Deus. Mas muitas das vezes nós somos preconceituosos e seletistas. A quem devemos pregar e a quem devemos evangelizar. Olhamos para determinadas pessoas, vemos o seu perfil e já batemos o martelo: não vai aceitar Jesus, ou não tem mais jeito para aquela determinada pessoa. Não, briga na frente da igreja, coloca o som alto do vizinho do lado da igreja. Para esse aí não tem jeito mais não. Nós não temos este poder de definir quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Isso pertence ao Senhor Jesus Cristo. A nossa função é pregar o Evangelho de Cristo. E o resultado, Jonatas? O resultado pertence a Deus. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jonatas, ele é alto, prega. Ele é baixinho, prega. Ele é magro, prega. Ele é fortinho, prega do mesmo jeito. Ele tem a cor diferente da minha, prega do mesmo jeito. A orientação sexual dele é estranha, prega do mesmo jeito. O Evangelho de Cristo é para todos. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo e não as pessoas do teu gosto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não é apenas aquele que eu quero que creia, mas todo aquele que nele crê. Todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, todos aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: porque Deus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E às vezes nos pegamos com essa iniciativa: não, fulano de tal, eu não vou pregar ele não, porque muitas das vezes ele não escuta, ele não vai me aceitar. Não depende de nós. Você e eu somos instrumentos de Deus. Você e eu temos a responsabilidade de pregar o Evangelho da salvação. Não importa quem, não importa quem seja. Tem alguém só esperando você chegar com a Bíblia na mão,
autoridade espiritual dada por Deus e dizer para as pessoas que estão perdidas nesse mundo: Jesus te ama. Quando eu era adolescente, eu passei numa rua e tinha um rapaz, era quase 10 horas da noite. Um rapaz estava sentado no meio fio, cabeça baixa, sem camisa, de bermuda. Eu passei por ele direto e o Espírito Santo me tocou para me voltar. Eu não tinha mais nada para falar. Eu apenas olhei para ele e disse: rapaz, boa noite, Jesus te ama, viu? Ele balançou a cabeça. E eu continuei andando de bicicleta, mas depois ele deu um grito: irmão! Eu parei a bicicleta. Ele disse: eu estava precisando só dessa palavra. Às vezes você não precisa pregar 20, 30 minutos para alguém, não. Você só precisa mostrar para aquela pessoa que dentro dela tem uma alma que é importante para Deus. Tem uma alma que necessita de salvação. Tem uma alma que precisa dos cuidados de Deus. Talvez nós perdemos muito tempo, meu querido. Às vezes nós temos a oportunidade de falar do Evangelho para alguém no nosso trabalho, para alguém no ponto do ônibus, para alguém na escola, para alguém na faculdade, para os nossos vizinhos. E às vezes nós negligenciamos sim a autoridade que Deus nos entregou, a oportunidade que Deus nos entregou. E Deus está nos mostrando nessa noite que mesmo tendo certo receio, até mesmo preconceito com determinadas pessoas, o Evangelho, ele quebra qualquer tipo de barreira e qualquer tipo de preconceito. Ele alcança todas as tribos, ele alcança todas as cidades, todos os países, todos os continentes, todas as pessoas, porque o Evangelho de Cristo é para todos. Faça uma análise de quem você era e quem você é hoje. Se alguém não tivesse tido a ousadia de pregar para você, se alguém não tivesse tido o chamado divino para lhe evangelizar, mas eu nasci na igreja, e se alguém não tivesse pregado para os teus pais, para os teus avós, para os teus bisavós, para a tua família, onde tu estaria hoje, crente? Fazendo o quê? De que jeito? De que forma? Mas Jesus te salvou. Jesus te salvou. Você um dia foi preso no anzol do divino pescador, como diz aquele hino antigo, e você hoje está glorificando, exaltando ao Senhor. Seja grato pela salvação que Ele te entregou. Este homem, Saulo, ele é mudado por Deus. Ele é transformado pelo Senhor. E ele se torna daqueles que eram contra os missionários, ele agora passa a ser um. E essa chama que é acesa no coração de Paulo é alimentada pelo Espírito de Deus todo dia. A cada dia que passa, ele sente-se mais animado ainda do que quando ele era perseguidor. Agora mais animado para pregar o Evangelho. Porque de acordo com os seus escritos, ele vai dizer: olha, o para mim, o viver é Cristo. Eu vou estar vivendo por esta causa, por este Evangelho que um dia me alcançou. Eu não vou viver para as minhas vontades, eu não vou viver para os meus quereres, eu não vou viver sendo dono no meu nariz, não. Eu vou viver para Ele. E se eu morrer, eu estou ganhando, porque eu vou estar com Ele. A minha vida agora vai ser dedicada à pregação do Evangelho desse Cristo que me salvou, que mudou o meu pensamento, que girou a chave aqui na minha vida, que mudou o meu coração, que transformou a minha vida por inteiro. Não, eu não vou viver para outra coisa senão para pregar este Evangelho. Muitas das vezes ele foi desacreditado, porque quando ele chegava em determinada localidade, eu já pensava: como assim? Ele criticava quem pregava esta palavra, e agora ele está pregando. Ainda está dizendo que o Evangelho de Deus é para os judeus, mas também para os gentios. Como assim? Esse cabra está doido? Foi que houve na cabeça dele? Que foi que houve no coração dele? O que houve com a vida dele foi uma transformação do Evangelho de Cristo. Ele prega a palavra de Deus, e no capítulo de número 16, nós encontramos a partir do versículo 6 que Paulo, ele tem uma visão. A partir do versículo 6 nos diz a palavra de Deus no capítulo 16. Me acompanhe, por favor.
percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Entenda que a jornada de um missionário, ou a jornada desses missionários, ela é definida por Deus e pelo Espírito Santo. Ele não vai pregar o que quer e não vai para onde quer. Para onde eles queriam ir, nos diz a palavra de Deus, versículo 16, foram impedidos pelo Espírito Santo. Versículo 6. E a partir do versículo de número 7 nos diz que o Espírito de Jesus não os permitiu seguir a jornada para onde eles deveriam ir. No entanto, todo o caminho de um missionário, toda a jornada de um missionário, ela é guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, todo missionário precisa ser sensível à voz do Senhor, não à voz da sua mente, não apenas o sentir no coração. Não. Tem que ser direcionado pelo Senhor Jesus, tem que ser direcionado pelo Espírito de Deus. E ele teve esta visão, e esta visão, na verdade, é a visão que nós devemos ter todo dia. Porque o varão macedônio que aparece para Paulo em visão, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Eu estou aqui pedindo para o socorro, vem, prega para mim. É o vizinho que nós não escutamos, é o colega de trabalho que nós conversamos e resolvemos problemas todos os dias, é o pai e a mãe que está dentro da minha casa, é o filho que está dentro da minha casa, dormindo no quarto vizinho ao meu. O varão macedônio é aquele que está sedento pelo Evangelho e não tem quem pregue para ele. É aquele que está com fome e está gritando: me dá de comer, pelo amor de Deus. É aquele que está com sede e está gritando para nós essa noite: eu quero água e vocês têm a fonte. Eu quero pão e vocês têm a fonte onde encontrar e me alimentar. Passa a Macedônia e nos ajuda. Passa a Macedônia e olha para mim aqui no centro da cidade de Fortaleza, aqui no bairro que eu estou residindo, onde eu moro. Olha para mim. A verdade é que existe alguém gritando, e muitas das vezes nós estamos com ouvidos tapados e dizendo: eu não quero ouvir, eu não quero saber de nada, já fui salvo, vou viver a minha vida aqui do meu jeito, do meu jeitinho. Mas Deus está nos exortando nessa noite, nos dizendo: alguém que está gritando, oh aleluia, alguém que está bradando e está dizendo para você: ajuda-me. Você tem o Evangelho, você foi alcançado pelo Evangelho, ajuda-me. Você sabe a fonte da água, me mostra ela. Você sabe onde tem pão para me alimentar, então mostra-me. Agora olhe para o irmão que está ao teu lado e diga o seguinte: e aí? Fala para ele: e aí? O que tu vai fazer, crente? Tu vai mostrar onde tem água e onde tem pão? Ou tu vai só ficar na visão do varão macedônio? Ou você vai fazer como o apóstolo Paulo, que disse: agora eu sei, se tem alguém com fome e tem alguém com sede, é para lá que eu devo ir pregar. Se tem alguém sedento e tem alguém faminto, é lá onde eu devo estar, e não na minha boca
à vontade, confortável na minha poltrona, no meu sofá em casa, não. Se tem alguém faminto, tem alguém sedento, é para lá, para onde eu devo ir. Pregar a mensagem transformadora do Evangelho de Cristo. Pregar a mensagem transformadora do Reino de Deus. Aleluia. Paulo chega em Filipos, versículo de número 11. E em Filipos, quando ele estava ali com Silas, Paulo, ele está na beira do mar, na praia, e tem uma multidão, e eles começam a pregar. Uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, tinha uma certa condição financeira. Você não sabe, os ricos estão entre os quintos menos evangelizados no mundo, porque às vezes são inacessíveis. E quem está do seu lado, muitas das vezes ainda não teve um encontro também com o Evangelho, e eles se sentem muito independentes para prestar contas com o Senhor que... E não com o meu convencimento, foi pela palavra. Foi o Senhor que abriu o coração dela e habitou dentro do coração dela. A convenceu da mensagem do Evangelho que o apóstolo Paulo e Silas estavam pregando. Quem convence é o Senhor. Quem trabalha é o Senhor. E a minha função é pregar o Evangelho. Mas eles continuam, e quem sabe, rapaz, o negócio está bom, porque recebemos a visão de Deus. Nós temos uma mulher que se converteu. Vamos continuar pregando, porque está tudo dando certo aqui. Aí ele se encontra com uma jovem que era adivinhadora. Tinha o espírito de Pitom, o Antigo Testamento vai falar nisso. O espírito de adivinhação, tinha como símbolo uma grande serpente. Ela constantemente adivinhava a vida das pessoas e com isso ganhava lucro, mas ela não era sua patroa, né? Ela tinha senhores que pregavam, que administravam esse negócio e tiravam dinheiro dela a cada adivinhação. E enquanto isso, Paulo pregando, e essa moça começou a andar atrás de Paulo e Silas. Os missionários pregando e ela atrás dele, dizendo: olha, estes homens são homens de Deus. Versículo de número 17. São servos do Senhor, servos do Deus vivo, e vos anunciam o caminho da salvação. Era um espírito que não era de Deus? Era. Era um espírito de adivinhação? Era. Mas ela falou alguma mentira? Não. E não durou um dia, 2 dias apenas. Constantemente, a cada dia que passava, estava lá a bichinha. Estes
Os homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Até que um momento Paulo fica injuriado, se vira para trás e diz: eu te repreendo em nome de Jesus. Primeiro, nós encontramos aqui o discernimento de espírito, que é o que muito falta hoje em dia. Porque se possivelmente em muitas igrejas, se essa moça entrasse, muitos iriam dizer: meu Deus, é usado pelo Senhor. Esta mensagem foi entregue ao teu coração essa noite. E ao teu coração ela vai fazer morada. Alguém nessa noite que deseja vir aqui à frente para orarmos por você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Alguém nessa noite? Alguém nessa noite que deseja vir aqui à frente? Nós vamos louvar a Deus com um hino. E eu quero perguntar se há alguém nessa noite aqui que deseja se reconciliar ou aceitar o Senhor Jesus. Se não há, feche os teus olhos por um momento, em nome de Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se calar no momento em que a tempestade vier te afogar? Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é um homem que teve o poder de fazer Israel? Coisa linda. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar do outro lado com os pés enxutos. O hino da vitória. Quem sabe louvar? E não puder atravessar, chame esse homem com fé. Aleluia! Não tenha medo, irmão. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, é nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. E no nome do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado canto quando estiver frente ao mar. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. E você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas submersares, não vão te afogar. E no nome do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado